eu e você experimentamos, eu e você bebemos, eu e você vamos anunciar que Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é o autor da nossa vida, a Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, meu irmão, que responsabilidade, né? Rapaz, eu estava com a vontade de pregar uma palavra sobre fé, sobre Josué, sobre Caleb, né? Ainda mais nesse momento que estamos vivendo de construir, né? Vamos precisar ser otimista. Mas aí Deus veio e mudou tudo, irmão. Aí eu pensando, não, Deus, essa palavra faz tempo que o ano todo eu quero pregar sobre fé e você não deixou ainda. Deixa eu pregar agora. E a mente não trabalhava, a mente não funcionava. E aí eu fui ler esse texto, a mente começou a funcionar. Eu falei, pô, Deus quer falar aqui. No outro dia, eu acordei hoje, coloquei lá estava tendo pregação do Luiz Hermino lá em Campinas, ao vivo. Entro na pregação, ele prega sobre o quê? Sobre esse texto aqui. Eu falei, Deus, tá bom, Deus, entendi já que você quer falar. Então vamos falar sobre a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Lá em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 1 e o 2. Vamos entender algo aqui. De antemão, eu já quero dizer para vocês que entender a mente de Paulo não é fácil. O próprio apóstolo Pedro disse isso. Pô, entender Paulo fala umas coisas difíceis. Para entender ele é muito difícil. E hoje vamos perceber e viver isso na pele. Por isso que eu peço a atenção de vocês, porque cada detalhe aqui vai ser importante para a compreensão da mensagem. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, verso 2, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Meu Deus, isso daqui é muito forte. Todas as vezes que você lê Paulo e você se deparar com essa palavra, portanto significa a conclusão de um pensamento que ele vem traçando. A palavra toda ela foi escrita de uma única forma, mas aí os estudiosos separaram ela em versículo, em capítulo e em livros, para ficar mais fácil a compreensão dos irmãos para estar achando cada texto. Mas o texto original foi escrito em uma única vez, não tinha capítulo, não tinha versículo. Paulo foi escrevendo como você senta lá no computador e começa a escrever, sem capítulo, sem versículo, direto. Então esse portanto, da conclusão que Paulo vem traçando, está lá no capítulo de número 1, do verso de número 27 em diante. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu quero só frisar com você o verso de número 29, que diz, capítulo 1, verso 29, porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedido a graça de não somente crer, mas também de sofrer por Ele. Aí ninguém dá glória, né? Ninguém dá glória, meu Deus, vou ler de novo. Porquanto, por amor de Cristo, foi concedido a graça, não só de somente crer, mas também de sofrer por Ele. Então esse é o portanto, a conclusão é, portanto, se estamos unidos com Cristo, temos algum poder, encorajamento de amor, comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão. Então o contexto desse texto, meu irmão, está dizendo da união do cristão em Cristo. O crente, ele precisa ser unido em Cristo. Não é na missão, não é em outra coisa, é em Cristo. Você tem que estar unido em Cristo. Essa carta que Paulo escreveu para Filipos estava passando por um grande problema interno. A igreja da porta para fora, ela é extraordinária. Era uma igreja de missão, investia. Paulo estava preso, a igreja tirava recurso e mandava para Paulo. Mas da porta para dentro, tinha muitos conflitos, tinha muito litígio, tinha muita luta, tinha muito desavença. Então Epafrodito, que era o pastor que Paulo tinha deixado lá nessa igreja, foi agora visitar ele lá na prisão de Roma, levando para ele toda essa questão que a igreja estava vivendo. Da porta para fora a igreja era perfeita, uma igreja que vivia missão, mas da porta para dentro era briga,
era discórdia. Era pessoas querendo se engrandecer porque estava fazendo mais. Era pessoas que queriam prestígio porque tinha mais poder. E aí, Epafrodito chega para Paulo e passa para ele toda essa questão. Aí Paulo, como um bom teólogo e como também um bom servo de Deus, ele começa a entender o conflito que estava naquela igreja, ele começa a direcionar. Mas perceba que antes de Paulo fazer isso, Paulo outrora também vivia assim. Vivia como? Vivia na missão. Só inspirava missão. Só queria saber de missão. Lá em Atos capítulo 27 vai dizer que o profeta Ágapo chega na casa, pega um cinto, se amarra e fala, ó, que o dono desse cinto aqui vai ser preso, do mesmo jeito que eu estou me prendendo. E o cinto era de Paulo. E aí Paulo falou, eu não estou nem aí se vai me prender lá. Eu vou para lá. Ou seja, Paulo foi um cara teimoso. Não confunda teimosia com persistência. Às vezes você está pensando que está sendo persistente, mas na verdade você está sendo teimoso. Deus está falando para não ir e você quer ir. Persistência. Você pensa que é persistência, mas na verdade é teimosia. Então Paulo vivia isso, Paulo aspirava a isso. Paulo fundou essa igreja de Filipenses. Paulo, onde ele procurava um lugar para fundar uma igreja, era sempre um lugar estratégico. Sempre nas capitais. Paulo nunca fundava uma igreja no interior. Se Paulo existisse hoje, aqui em São Paulo, sabe onde ele ia abrir uma igreja? Isso mesmo, filho, lá no Brás. Ele ia ver aquele tanto de gente e falar, é aqui que eu tenho que abrir uma igreja. Olha o tanto de pessoa passando por aqui. Tanta alma que eu vou ganhar para Jesus. Era um cara estratégico, então eu entendo que a missão, ela te dá direção e te dá estratégia. Eu disse que a missão te dá direção e te dá estratégia. Essa igreja tinha estratégia. Tinha uma direção, mas só que ela tinha perdido a comunhão. Elas estavam unidas, eles estavam unidos na missão, mas não estavam unidos em amor. Não estavam unidos em compaixão. Não estavam unidos em entender um ao outro, não estavam unidos em entender o nível no qual o outro está. Não, só estava apegado à missão, na direção e na estratégia para concluir a missão. E Paulo, outrora, também estava vivendo assim. E o que Deus fez, então? Deus preparou para Paulo uma prisão. Para quê? Só para Paulo entender. E Deus forjar ali a maturidade nele. Por quê? Porque Paulo aspirava criar várias igrejas, sim, mas o desejo de Deus para a vida de Paulo não era isso. Paulo queria ser conhecido pelo gentio, mas Deus queria falar, Paulo, o propósito que eu tenho para você, cara, é bem mais profundo que isso. Você vai escrever carta que vai atravessar gerações e gerações. Você vai sistematizar o evangelho. Você vai colocar doutrinas, vai ensinar um montão de povo que você nem imagina que vai vir. Mas Paulo não entendia isso. Por quê? Porque ele estava focado na missão. Mas só que Deus preparou uma cadeia para trazer ele para o propósito. Tem alguém me entendendo aqui? Eu disse que entender Paulo é difícil. Mas vocês estão prestando bem atenção, então o negócio vai fluir aqui. Então, na prisão, Paulo começa a entender a missão. Não, ele começa a entender o propósito. Por que ele na prisão? Porque era um cara teimoso. E Deus fala, esse cara aí eu tenho que prender ele. Só para ele entender. O que eu tenho para ele é bem maior do que isso que ele está pensando. O que eu tenho para ele vai mais além. Ele está enxergando um palmo. Eu já estou vendo mais adiante. Então, meu irmão, para de ser teimoso. Se Deus te mandou fazer algo, vai naquilo que Deus te mandou. Talvez Deus está mandando você dar um passo para trás. Dê um passo para trás. Porque é a melhor escolha neste momento. Aí Paulo agora que tem maturidade, eu até escrevi aqui, maturidade é uma bússola que te direciona para o propósito. Eu, estudando hoje, eu entendi que maturidade é como um jogador habilidoso. O jogador habilidoso é aquele que, quando ele recebe uma pedrada, aquela bola que o pessoal chuta, e ele domina, põe a bola no chão e sai jogando de forma tranquila. Uma pessoa que tem maturidade é como um jogador habilidoso, que recebe as pedradas, ou seja, não é um toque, é um chute. E ele domina, põe no chão e sai jogando. Você não entendeu, né? Vou explicar. Uma pessoa que tem maturidade é como um jogador habilidoso,
que chega uma demanda, uma pedrada para você, e de vez você alastrar isso, você domina no peito, põe no chão e sai jogando. E se possível, você joga até a bola para fora e fala: não, eu não vou levar esse negócio adiante. Eu não vou levar, essa fofoca chegou em mim, vai morrer em mim, não vai ir adiante. Essa discórdia que você está tendo, chegou em mim, vai morrer em mim, eu não vou levar isso adiante. O que é isso? Maturidade. Maturidade, você não alastra o fogo. Maturidade, o fogo vem, você pega a água e tchau, foguinho, vai alastrar aqui não. Então maturidade é um jogador habilidoso que vem às demandas difíceis, ele domina no peito, põe no chão e fala: o fogo vai acabar aqui. E agora Paulo tem esse entendimento, Paulo agora tem essa maturidade, Paulo agora tem essa habilidade. Então quando Epafrodito chega na prisão e passa para Paulo toda a questão que estava acontecendo ali na igreja, Paulo já diagnostica e fala: já sei, esse povo estava vivendo como eu estava vivendo, esse povo estava aspirando só missão. Missão te dá direção e te dá estratégia, missão te dá direção e te dá estratégia. Mas Deus não te chamou para a missão, Deus te chamou para o propósito. E qual é a diferença de missão e propósito? Missão te dá direção e te dá estratégia. O propósito é a razão da sua existência. O povo na missão era perfeito, mas na unidade, no amor, na compaixão, eles estavam em falta. Ou seja, em missão eles estavam vivendo perfeitamente, mas no propósito é a razão da sua existência. Na razão da existência o povo não estava alegre. Essa carta de Filipenses é a carta da alegria. Por quê? Porque os cristãos de Filipos não estavam felizes servindo a Deus. Embora estava fazendo missão, embora estava mandando dinheiro para missionário, o povo dentro não sentia felicidade fazendo a obra de Deus. Aí o povo está lá livre, vivendo, andando, correndo pela rua, e Paulo estava preso, mas Paulo preso era alguém livre, e aqueles que eram livres estavam presos. Meu Deus, essa é a doideira do Evangelho. Porque os de fora, que estava livre, estava preso porque estava em uma missão. Paulo estava livre por quê? Porque estava no propósito, e o propósito é a razão da sua existência. Você existe para isso. O propósito, você não nasceu por causa do propósito. O propósito não nasceu por sua causa, mas você nasceu por causa do propósito, irmão. Deus é Deus de propósito. Tudo que Deus faz por causa de um propósito. Irmão, isso aqui é muito violento. Eu fui estudar sobre isso, sobre propósito. Eu falei: poxa, será que Deus fez um monte de cor só por questão de estética? E eu descobri que não, Paulo. Todas as cores que existem, Deus fez porque existem alguns tipos de insetos e animais que só enxergam determinadas cores. Então, as cores variadas que existem por aí não é só por questão de estética, mas é por questão de propósito. Existem alguns insetos que só vê essa cor. Eu fiquei doido, eu levantei a mão, falei: meu Deus, o Senhor é assombroso demais. Que negócio violento é isso? Tudo que Deus faz por causa de um propósito. O que move a mão de Deus é o propósito. O propósito é tão violento, meu irmão, que lá em Isaías 46, verso de número 10, a palavra diz que Deus vai fazer tudo o que apraz Ele para trazer o povo de volta para o propósito. Deus fala: eu anuncio o que vai acontecer no final e eu vou fazer tudo o que me apraz para quê? Para trazer você de volta para o propósito. Thalita, coloca para mim o texto. Isaías 46, versículo de número 10. O propósito é tão violento que quando Deus vê o povo fora do propósito, Deus traz o povo. No caso de Paulo, ele preparou uma cadeia. Desde o princípio, anunciei o futuro. Desde a antiguidade, aquilo que ainda não acontecerá. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente, farei tudo o que me... Para Paulo, foi uma prisão. Para Paulo voltar para o propósito. Para você, é o quê? O que é que está roubando você do propósito de Deus? Você nasceu para isso. O propósito é que dá significado para a sua vida.
O povo estava lá na igreja, servindo, na missão. Mas não era feliz. E essa carta inteira, Paulo fala de alegria, de alegria, de alegria, de alegria. É a carta da alegria. E o cara estava preso, irmão. Isso que é mais difícil de entender. Por que é difícil? Porque se você for ver na perspectiva humana, você não entende. Agora, se você for na perspectiva da fé, você vai entender que a verdadeira liberdade, como a pastora Dani bem disse, é conhecer e estar em Cristo. Nada pode substituir Ele na sua vida. Nenhuma missão é maior do que Ele. Nenhum projeto é maior do que Ele. O maior projeto da sua vida é Ele. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 3, diz que a verdadeira vida é esta, que te conheça a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é a razão da sua vida? A razão da sua vida é o seu propósito, tá? E qual é o propósito da sua vida? E a vida eterna é esta, que te conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus não quer te mandar para uma missão sem Ele. Ele quer ir junto com você. Não existe nenhuma missão sem Cristo. A missão serve o propósito, e não o propósito serve a missão. O propósito tem que ser o coração da sua vida. E a missão é só um percurso, é só uma causa, é só algo que vai acontecer. Missão da direção e da estratégia para você alcançar e viver assim. E o propósito é o seu coração. É como você vai chegar até o final da vida, queimando, amando o seu Deus. Agora tem momentos que Jesus está andando com você. Mas existe um momento que você precisa andar com Jesus. Meu Deus, gente. Tem um momento que Jesus está caminhando com você. Aí Ele para. Aí você continua na missão. Aí Jesus para só para ver se você vai notar a falta dele. Mas você está lá na missão. Não, eu tenho que fazer missão. Eu tenho que produzir. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que mandar oferta para lá. Eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que fazer caridade, tá? E Jesus está só aqui sentado falando, poxa, quando ele vai notar que eu não estou mais com ele? Isso é tão perigoso, meu irmão, que a palavra diz que quando Jesus voltar, as pessoas vão chegar diante dele e falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fazemos milagres, Senhor, em teu nome fizemos maravilha. E aí Jesus vai dizer, afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então o seu trabalho não te aprova, o que te aprova é o conhecimento que você tem dele. Deus não te chamou para você só trabalhar para Ele, Deus te chamou para você conhecer. Por quê? Porque a verdadeira vida eterna é essa, que te conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus te chama para o relacionamento, para aproximação. Agora tu com essa introdução aqui, irmão, dá para você entender agora o contexto. Paulo identificou o problema que estava ali naquela igreja, por isso que ele já começa dizendo, portanto, se por estarmos unidos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, em um só amor, em um só Espírito, em uma só atitude. Paulo identificou que o povo estava unido na missão errada. A missão de uma igreja é conhecer Jesus. A missão de uma igreja é se apaixonar por Jesus. A missão da igreja é experimentar Jesus todo dia. Irmão, você precisa viver isso. Você precisa experimentar a vontade de Deus. Não é só para saber. A vontade de Deus é para experimentar. Existe mais de Deus para a sua vida. Existem mais lugares que você precisa entrar nele. Existem mais lugares que você precisa viver nele. Paulo entendeu isso, mas ele entendeu quando foi para a prisão. Eu oro para que esse dia chegue, meu irmão. Qual dia? O dia que a igreja brasileira vai voltar para o propósito. Porque o que move o coração de Deus é o propósito. Propósito é o que? É a razão da sua existência. Precisamos voltar como louco. A palavra diz que Jesus, quando nasceu, ele se esvaziou e veio para cá. Para quê? Para viver.
Então, olha um paralelo entre a missão e o propósito. A igreja ela não tem uma missão, a igreja ela tem um propósito. Por quê? Porque a missão, ela exalta a rivalidade. Jesus não te chamou para ficar com rivalidade entre irmãos. Perceba o verso de número 3. Eu já estou caminhando aqui para o final. Filipenses 2, verso 3 agora. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesma. Irmão, Paulo aqui já está sendo cirúrgico. Meu Deus, ele já foi no ponto mesmo. Falando, ei, vocês estão muito se achando muito aí. Nessa cidade aqui viviam os romanos veteranos, pessoas com grande sabedoria e com grande status que queria ter mais poder. E aí Paulo, observando isso, diz, meu irmão, nada façais por rivalidade nem por vaidade. Pelo contrário, considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Olha para o outro, coloca ele superior a você, mas com humildade, irmão. Entendendo que cada um tem o seu nível de influência, mas todos perante Deus são iguais. Considere o outro superior a você. Tá, aí o povo poderia falar, tá, Paulo, mas como eu vou fazer isso? Me dê um exemplo de alguém que fez isso. Isso na palavra, no falar, é fácil, eu quero ver um exemplo. Verso 5, meu Deus. Paulo fazendo uma cirurgia. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Verso 6, em qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Verso 7, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ei, Filipe, você quer um exemplo? Olha para Jesus. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele tendo todo o poder, mesmo ele tendo toda a plenitude, ele se esvaziou, ele se escolheu se esvaziar, se reduziu a uma vida de ser humano, viveu, cresceu, nasceu, se desenvolveu diante de Deus e depois diante dos homens. Só para te ensinar isso. Tá, não serve para você, tá? Jesus também pegou uma bacia e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus mesmo falou, eu que sou Deus e sou o mestre de vocês, também vim para servir vocês. Tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Então a missão, ela exalta a rivalidade, mas agora o propósito, irmão, gera humildade. Gerar não é algo do dia para a noite. Gerar tem um tempo. Tem um processo, tem os níveis. Então Deus quer gerar algo em você. Deus não quer te dar nada pronto. Tudo que veio pronto deu errado. Agora tudo que é gerado dá certo. Por quê? Porque passa pelos princípios, passa pelos processos, e cada processo tem consigo uma ferramenta, e cada ferramenta tem consigo um aprendizado, e cada aprendizado vai preparar você para as próximas etapas da vida. Nesse momento que você está passando, Deus não deixou você aí sem nada. Você tem algo para sair daí. Um dia Moisés falou, Senhor, atrás tem Faraó, na frente tem o mar, e agora o que eu vou fazer? E Deus fala, Moisés, por que você está orando? Por que você está clamando? Olha para sua mão, rapaz, o que você tem? Ah, Deus, é só um cajado. Não, Moisés, não é só um cajado. Pega o cajado, toca no mar, que ele vai abrir e você vai passar. Deus não vai te deixar sem nada na mão. Ele vai te treinar para você suportar tudo isso. Mas você precisa deixar Deus gerar algo em você. E Deus só gera no propósito, porque o propósito é a razão da sua existência. Não seja alguém que só existe, seja alguém que vive. Uma pedra existe, mas não vive. Quem vive, experimenta a vida. Quem vive, observa as estações que tem no ano. Quem vive, vê a felicidade, se alegra, se entristece, mas está vivendo a vida. Agora, quem existe não vê nada, irmão. A vida é bela, a vida é maravilhosa. Viva a vida e você vai contemplar a beleza e o amor do Senhor Jesus Cristo. Então,
A igreja não tem uma missão, a igreja ela tem um propósito. Então a missão não te aprova, o que te aprova é o conhecimento que você tem de Deus. A sua vida aqui é para conhecer Ele. E mesmo no final da vida, irmão, isso aqui é violento. Mesmo no final da vida você ainda não vai conhecer Ele plenamente. Esse Deus se renova todo dia. Meu Deus, ó, esse livro aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Tem história das mesmas pessoas. E continua transformando a vida de um montão de gente. Que doideira, é o livro mais vendido. Saiu uma reportagem que o Brasil é o livro que mais fabrica, que mais faz impressão e mais vende Bíblia. É um livro que vem transformando vidas de pessoas e vai continuar transformando. Por quê? Porque esse livro carrega uma verdade. Esse livro fala de alguém que quer se relacionar com você, meu irmão. Além do texto, existe um Deus que quer, que deseja ser conhecido por você. Não é só em um culto que você conhece Ele, mas é na sua casa, é no seu dia a dia, é orando, é buscando, é pessoas te batendo, zombando, mas mesmo assim, você está conhecendo mais de Deus, existe mais de Deus para a sua vida, você precisa experimentar isso, irmão. Para de ficar só pensando que é aqui, que existe aqui, não. Deus não habita em templo, Deus habita em pessoas. E Deus quer habitar em você, Deus quer te possuir, Deus quer usar você de uma forma poderosa, mas lembre-se, Deus quer gerar algo em você. E só gera algo quando se tem intimidade. Meu Deus, não vou falar isso não, Pai. Jesus. Paulo, então, percebendo isso, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não sabe como suportar os ataques e as rivalidades? Tá, tem uma dica de Paulo. Qual? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo não foi aceito pelos seus. O povo perseguia e oprimia Jesus. Mas mesmo assim, Jesus não ligou para nada. Jesus estava preocupado em cumprir o seu propósito. Então, irmão, não queira morrer velho. Queira morrer depois de cumprir o seu propósito. Jesus não perdia tempo. Os discípulos chegou a Jesus. Os gregos vieram aí para te ouvir, cara. Dá uma palhinha do seu conhecimento, da sua sabedoria para eles. Jesus, não, eu não tenho tempo para isso não. Eu tenho que ir para outra cidade, porque convém eu ir lá para cumprir o propósito do meu Pai, como está escrito. O que movia Jesus era propósito. O que move o coração de Deus é propósito. Então, a igreja brasileira precisa ser movida pelo propósito e não pela missão, irmão. Porque quando você está pegado com a missão, você não volta para buscar e resgatar ninguém, porque o seu alvo é chegar lá, você tem que atingir. Mas quando você está no propósito, é como aquela parábola que Jesus disse: deixando as 99, ele volta para buscar aquela. O que é isso? Propósito. E o que é propósito? É a razão da sua existência. Você existe para queimar de amor por Ele. Se o seu coração não está queimando, irmão, você precisa voltar. Luiz Hermino disse: se você pecar e ficar bem, isso significa que você está mal. Agora, se você pecar e se sentir mal, isso significa que você está bem. Você precisa voltar a orar, queimar, Senhor, me perdoa, lutar, batalhar contra isso, e você vai experimentar mais dele, meu irmão. Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas não, vamos sempre estar ali perto de Deus. O Senhor não nos oferece conforto, mas sim consolo. Vai ter ataque, vai ter perseguição, mas vai ter consolo, vai ter aconchego, vai ter um beijo de Jesus nesse momento de tribulação que você está passando. Mas você precisa voltar para o propósito de Deus. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Porque quando Paulo entende isso, aí Paulo escreve para Filipos, para a igreja de Filipos, de Filipenses, dizendo: vocês estão unidos na missão, mas estão fora do propósito. Volta para o propósito. E aí no propósito vocês vão começar a amar um ao outro, independentemente do nível social de cada um. Porque o propósito une.
O propósito te leva para o amor. Já a missão sempre vai ter rivalidade. Alguém vai falar, eu fiz mais do que o outro, eu entreguei mais do que o outro, eu dei mais do que o outro. E Jesus não te chamou para ter rivalidade, Ele te chamou para servir. Eu sirvo, você serve e o reino de Deus cresce. E isso você aprende no propósito de Deus. Aí Paulo, meu irmão, essa carta aqui, se eu fosse você, eu devorava ela em casa. Li essa carta todinha, e no capítulo 3 Paulo fala, eu considero tudo como perca, por causa do propósito. Você ia falar de Cristo, né? Mas você aprendeu que o nosso propósito é Cristo. Se não tem Cristo na sua vida, irmão, não espere ser feliz. Ah, Rodrigo, mas vão me prender. Paulo estava preso, mas estava feliz. E os cristãos de Filipe estavam livres e estava triste. E qual é a diferença de um do outro? A diferença é que um, mesmo preso, estava em Cristo. E aí a palavra diz que se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa experimentar a libertação que vem do Filho. Você precisa experimentar Ele, se apaixonar por Ele, queimar por Ele, se aproximar dEle, e aí você vai viver coisas extraordinárias. Então Paulo diz, eu considero tudo como perca, tudo como esterco por causa de Cristo, porque eu achei Cristo, porque eu encontrei Cristo, e porque eu também fui achado nele. Agora minha vida tem sentido. Mas Paulo, você está preso. Mas mesmo as minhas prisão, mesmo as algemas, tem contribuído para o progresso da pregação. Meu Deus, meu irmão, isso aqui é muito forte. Mesmo Paulo preso, as pessoas estavam vendo ele preso, e mais pessoas estavam se convertendo para Cristo. E o povo da igreja estava pregando, fazendo missão, ninguém vinha. Mas Paulo preso, um montão de gente vinha para Cristo. A diferença é, você oferece aquilo que você tem. Paulo tinha Cristo, por isso que ele fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é... Ah, meu irmão, não troque a perfeição, a excelência pela unção. Eu ouvi um relato de um líder lá da igreja dos Estados Unidos dizendo, trocamos a unção pela excelência. Trocamos a dependência de Deus pelo nosso planejamento. Tem que acontecer tudo no nosso tempo planejado. Se Deus quer agir, tem que agir dentro do tempo que estipulamos para Ele. Por favor, não faça isso. Ainda mais nos tempos difíceis que está se aproximando. Porque a vida eterna é essa, que conheça a Ti, o único Deus, verdadeiro, e é Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra também diz que nos últimos dias o engano iria ser tão grande que se Deus não abreviasse os tempos, até os escolhidos iria se perder. Talvez a missão pode te roubar do propósito. Mas hoje você aprendeu, irmão. Que o que mais importa é estar em Cristo. Ah, Rodrigo, mas Jesus está sobre as águas e não é legal estar lá, é perigoso, não, irmão. Melhor é estar no barco, no conforto, não. O melhor lugar para se estar é aonde Jesus está, meu irmão. Se Ele está sobre as águas, se Ele está ali, você acha que é difícil chegar lá, não. Vai mediante a palavra dEle que você vai viver coisas extraordinárias nele. Não porque Pedro caiu, isso significa que você vai cair. É só você ter aqui a atitude que Pedro não teve lá. Pedro olhou para o vento, Pedro teve medo. É só você olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, que diante dessa luta que você está passando, diante desses ataques, diante da perseguição, diante do raio comendo de um lado para o outro, você vai abraçar Jesus nessa tempestade da sua vida. Ele vai te dar um cheiro, você vai dar um cheiro nele. Você vai falar, eu te amo. Ele vai falar, eu amo você mais ainda. E você vai viver coisas novas e extraordinárias nele. Então coloque-se de pé no seu lugar. Eu disse que entender Paulo é difícil. Mas só que é necessário. Um dia eu levei o meu sobrinho que estava tendo aquele negócio que sai da boca, isso.
levei lá ele, e ele estava, aí veio a doutora, irmão, com aquela agulha batendo assim, e como eu tenho medo de agulha. E eu vi o meu sobrinho estava lá na minha mão, ele estava mal, mas quando ele viu a agulha, não tio, eu estou bem, me leva daqui, me leva. E eu segurando ele, não, tem que dar a injeção nele. Eu falei, não, mas dá um remedinho, é melhor um remedinho. Não, tem que ser injeção, e batendo assim, e eu segura ele, eu segurei. E a mulher, puf, e ele deu um grito, meu irmão. Ah! Mas depois de uns minutos, ele estava bem. Existem momentos, teve um dia que eu estava jogando bola, machuquei o meu dedo, fui no médico, e a mulher, não, você vai ter que tomar 2 injeções. Aí eu levantei o braço. Ela, não, filho, abaixa as calças aí que é na bunda. Eu falei, mas eu machuquei foi o braço, moço. Ela, mas é na parte boa que tem que aplicar. Deus quer salvar, quer trazer a igreja brasileira para o propósito. E sabe quem é que vai tomar a injeção? É a parte sadia. Por isso que Paulo diz, não nos foi dado o direito somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Isso aqui é evangelho, irmão. O que vocês estão ouvindo por aí é pare de sofrer, pare de chorar, viva sorrindo, mas esse não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo, e no final da tua vida você vai trocar essa cruz por uma coroa. Eu oro por esse dia, irmão, para que a igreja brasileira volte para o propósito. Meu Deus, fazia tempo que eu não pregava sobre o propósito, mas Deus sempre me traz de novo para isso, irmão. Propósito é a razão da sua existência. Deus está mais interessado em quem você está se tornando do que no trabalho que você está fazendo para Ele. Meu Deus, então você precisa voltar, irmão, a queimar pelo propósito de Deus. Porque o propósito é a razão da sua existência. E a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Fique com essa mensagem no teu coração, irmão. A felicidade de um cristão é Cristo. A felicidade do povo de Deus é Cristo. A felicidade da igreja é Cristo. O remédio para o mundo é Cristo. A salvação do planeta é Cristo. O remédio é Cristo. Ofereça Cristo. Não ofereça estratégia. Não ofereça direção. Ofereça Cristo. Ele é tudo em todos. Ele completa tudo em todos. Ele é a peça fundamental. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas eu e você não. Eu e você experimentamos, eu e você bebemos, eu e você vamos anunciar que Cristo é a resposta, Cristo é a solução, Cristo é o autor da nossa vida. A Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas.